cada um por si. Então eu acho que esse tempo que a gente está aqui é pensar estratégias de ajudar mesmo e de denunciar, porque acaba que a exploração é uma questão estrutural, né? Então ela precisa de uma revolução no Estado, né? Para que ela se transforme, uma transformação nos direitos. Porque uma pessoa consegue se salvar, ela conseguiu sair, ou a outra, sei lá, virou dona de uma loja, alguma coisa assim. Mas isso não é a realidade, né? Então, para todas, como fazer uma política para todas? E é mais nesse sentido e pensar na criança e adolescente, que eu tenho certeza que ele vai falar, mas mais nessa questão de, pô, a criança, ela não se prostitui, ela foi forçada. Então, como a gente agir perante a constatação dessas violências? A gente sabe que tem. Então, como coibir, como erradicar esse tipo de violência, né? Então, é mais nesse sentido, eu agradeço, aí eu fico aberta mesmo para debates. Depois, se a companheira Priscila também quiser complementar alguma coisa, e é isso, a gente acha... É mesmo de orientação ideológica de cada movimento feminista, mas eu considero que uma mulher feminista, um movimento feminista, ele tem que estar solidário a todas as pautas das mulheres. Não por conta que você não é uma prostituta, que você acha que não deve existir prostituição. Não é porque você não é uma mulher lésbica que você não vai lutar pelo direito da mulher lésbica. Então eu acho que nós, por solidariedade e por saber também que a maior parte das jovens que estão se prostituindo em situações precárias, porque tem as burguesas que se prostituem por própria vontade, para pagar sua faculdade, vão lá no Café Fotô, são mulheres ricas e que ganham muito dinheiro, que fazem isso também e não são consideradas nos mesmos termos que a prostituta que a gente está falando aqui. Então, como dar direitos iguais para todas elas, né? E nós, como mulheres negras, jovens, a gente se solidaria, nós somos totalmente solidárias à pauta das mulheres prostitutas. E muito obrigada, estamos abertos para até cooperação mesmo. A gente recebe denúncias também através do Facebook, do nosso blog. A gente não consegue encaminhar porque a gente não é um serviço, mas pelo menos a gente conversa e orienta. Então o blog é louvadeusas.wordpress.com e o Facebook é Louvadeusas. Aí vocês fiquem à vontade, a gente até conversar em outros momentos e uma apoiar a outra para a gente ser mais forte e conseguir ir pra frente mesmo nessa luta e a gente não perder vidas, né? Porque a gente sabe que violências geram mortes e a gente não quer isso, a gente não quer violência, a gente quer que aconteça tudo isso daí que já está acontecendo e que seja o menos danoso possível para as nossas vidas. É isso, obrigada. Seguindo aqui direto, vamos conversar um pouquinho, né? Nosso tempo é pequeno, mas eu queria começar falando do Itatinga. Você citou aqui o Itatinga, eu tenho uma cena no Itatinga. Está funcionando? Vocês estão vendo? Eu estava lá no Itatinga um dia desse, né? Fui lá para fazer uma supervisão de um grupo que faz política pública para a infância na cidade de Campinas. João, você pode só explicar para quem não conhece o que é o Itatinga? O Itatinga foi um bairro criado nos anos 70, da mesma forma que a Cidade de Deus foi criada no Rio de Janeiro, para ser o lugar da exclusão, lugar para onde se leva as pessoas indesejadas, né, nos territórios mais valorizados. Itatinga foi a mesma história. Foi um bairro criado, né, pela política pública, tirar da frente lá das pessoas do centro aquela realidade das mulheres que faziam o programa. Então criou-se Itatinga, talvez com a ilusão de que aquela experiência ela própria se destruísse, e ao contrário ela prosperou e criou uma situação absolutamente desconfortável, muito desconfortável, né, para quem tomou essa decisão.
Mas eu estava andando lá no Itatinga, procurando lá o lugar, né? Eu fui de ônibus, desci no meio da estrada, e ao invés das pessoas me buscarem, como elas costumavam fazer, e me pegassem no lugar e me levassem para dentro da instituição, né? Mais ou menos é assim que a gente faz a política pública nesse país, né? Tudo trancado, em salas, em gabinetes, né? A gente não gosta da rua, a gente não se sente à vontade na rua, né? Os trabalhadores sociais não gostam da rua, né? Não fazem política pública na rua, na cidade. Então eu decidi ir a pé, falei, não quero que ninguém me pegue, eu vou andando, e claro que eu me perdi, evidentemente, eu não sabia como chegar. E eu estava nesse dia, né, estava com um livro na mão, carregava um livro com a mochila e um livro. O livro era daquela menina, da Malala, Eu Sou Malala, que tem uma capa, né, bem legal, que é a foto da Malala, né, que chama muita atenção, a foto colorida, ela com aquela roupa. E eu comecei a andar lá e pedindo informação, e as mulheres começaram a me convidar para conversar, né? Para conversar, inclusive dentro lá das casas. E eu topei, né? Eu topei conversar. E uma delas, assim, o motivo da conversa era o livro. Ah, que livro é esse? Que livro legal. A gente começou a conversar, e aí eu entrei na casa, trocamos telefone, eu me apresentei, né? Eu me apresentei assim, eu sou um educador, estou vindo aqui para fazer uma conversa com um grupo de educadores que trabalham com crianças e adolescentes nesse bairro. Você imagina, né? Como deve ser viver uma criança e adolescente convivendo o dia a dia, né? Essas tremendas contradições. Como deve ser isso, né? A menina que sai de uma aula de religião, né? Ela está lá, porque tem as organizações da cidade de Campinas. Campinas terceirizou toda a política pública, não é? Quem conhece aqui sabe disso. Então uma confusão danada, né? As crianças circulando de um espaço a outro, espaços absolutamente antagônicos, sem mediações, sem conversas, sem reflexões. E aí eu contava isso para ela, né? Então ela também se apresentou para mim, né? Então ela falou quem era ela, de onde era, de Brasília, estava lá um tempo, essas histórias, né? Aí ela me deu o endereço, ela deu o Facebook, alguma coisa lá que ela deu, eu falei, mas ó, seguinte, já vou te avisando, hein? Nesse endereço aqui é sem putaria, e é papo sério, aqui é conversa séria, né? Não é chaveco, né? Aí falou o nome dela e tal. Então eu levei esse encontro, essa conversa, para o diálogo com os educadores, dizendo, olha a riqueza de produção de sentido que vocês podem dar, né, a esses vários encontros que podem acontecer nesse território. Território que já foi produzido para ser um território da marginalidade, da exclusão, portanto, gerador de repressão, de violência, né? E ao contrário, a presença dos educadores circulando nesse território pode talvez produzir novos sentidos para essa experiência. O problema é que, aí quando vocês falam, né? Nossas políticas públicas, elas são invisíveis. Eu hoje, assim, partindo da nossa experiência, que é muito pequena, é uma micro experiência lá em São Vicente, lá no litoral de São Paulo, eu não diria que a nossa política pública é invisível, eu diria que não há política pública nesse país, né? A não ser no discurso dos gestores, a não ser nos documentos oficiais, né, que se produzem em quantidade e teoricamente com qualidade, na teoria, né, com referências que podem ser referências que nos façam avançar na garantia de direitos. Mas o problema é que na vida das pessoas, nessas meninas de 11 anos de idade que você falou, 11, 13 anos, que estão lá nos bordéis, lembram dos filmes lá da Índios, Nascidos em Bordéis? Né? Aquela experiência lá das mulheres com as suas filhas, que já tinham quase que como destino, né, se tornarem as novas trabalhadoras, né, daqueles bordéis. E chega alguém lá e problematiza, né, se cria um conflito, produz um conflito, instaura um conflito. As nossas políticas públicas não fazem isso, né? Elas não se dirigem, como você mesmo falou, e você propôs aqui, vamos lá conversar.
Mas vamos lá, não para os eventos que a gente faz, vamos lá como sendo essa nossa prática cotidiana, para a gente talvez terminar da Copa, que já está aí para começar, a gente muda o slogan, mas só tira a primeira palavra. E aí nosso slogan passa a ser, não, mas Copa para quem? Que a Copa vai passar? Mas cidade para quem? Nossas cidades para quem são? Para quem que elas estão organizadas? Por quem são organizadas e para quem se destinam? Né? Porque a nossa política pública deveria estar lá todos os dias, convivendo, né? Produzindo sentido para aquelas experiências, entendendo o próprio sentido que as próprias pessoas dão para as experiências que elas vivem. Né? O que significa ser martelado, ser massacrado todo dia pelos apelos do consumo? Né? Que marca isso produz da subjetividade de uma pessoa, de uma adolescente, de uma criança? E como é que a gente dá sentido a isso? Né? Como é que faz para entrar, né? Já que o projeto nacional é incluir pelo consumo, como é que a gente tira as pessoas do consumo? Mas agora não pode, desse modo não pode, roubar não pode, né? Não pode, porque isso fere as nossas convenções, né? Então, ato infracional, cadeia no povo, né? Fazer programa não pode. Ora, mas como é que eu vou consumir então? Né? Se aquilo que é possível para minha experiência, né? Na minha história, no jeito como eu vivo a minha vida, no jeito como o meu território, né? Faz com que eu viva a minha vida, então como não pode? Então o que nós temos visto, né? Itatinga, tal qual a Cidade de Deus, que também foi uma cidade, um lugar, um bairro, lá no Rio de Janeiro, né? Também na década de 60 e 70, criado também, né? Para expulsar essas pessoas lá da Zona Sul Carioca. Bom, a gente viu no que deu, né? E nós temos verdadeiras cidades de Deus em Itatingas, talvez não tão concentrado e portanto, né, tão visíveis, né, como esses lugares se tornaram, mas em todas as nossas cidades nós temos territórios que se assemelham na forma como elas foram organizadas a esses lugares, né, em que o Estado renuncia, o Estado se retira, né, as políticas públicas não chegam, e se chegam de um jeito opressor, repressor, né, e não estou falando da segurança pública não. A segurança pública a gente sabe, né, qual é o modo como a segurança pública nesse país ela se efetiva. Mas o problema é ver que a política da assistência social, que a política da saúde, que a política da educação incorpora nela própria elementos também da repressão, né, da condenação, né, do preconceito. Isso é o dia a dia dos bairros, dos territórios em que essas pessoas vivem, né? A gente tem visto isso lá na nossa cidade, né? Equipes, né, que deveriam fazer cumprir as políticas públicas da saúde absolutamente despreparadas, né? Levando na sua relação com o outro, com a criança, com o adolescente, com a família, né? Mas uma coisa tão absurda, né? De preconceito, de imposição, né? Do seu jeito de ver a vida, coisas terríveis, né, que a gente precisa discutir no dia a dia também com as universidades, né, como é que essas pessoas estão se formando, com que bases, com que referências, com que ética essas pessoas estão fazendo com que a política pública dialogue com as pessoas. A nossa experiência lá em São Vicente, portanto, né, é uma experiência muito limitada, né, limitada ao alcance da nossa, né, do nosso trabalho. Agora tem revelado para nós que alguns lugares, alguns espaços, né, que foram criados, como os espaços do controle social, das políticas públicas, que se encontram, no mais das vezes, esvaziados, deslegitimados, que deveriam ser lugares de cobrança, lugares de provocação, né, para que as políticas públicas de fato elas se dirijam às pessoas.
E esses lugares estão esvaziados.